Muito boa noite a todos. Que Jesus, nosso Divino Mestre, possa nos envolver junto da espiritualidade aqui presente, nesse campo de harmonia, de paz, de fraternidade, de amor, ao qual todos nós estamos recebendo da espiritualidade essa oportunidade. Então, sempre com a nossa mente voltada ao Cristo, agradecemos esse momento ao qual estamos passando juntos, onde vamos receber do estudo da noite de hoje todo o material que a espiritualidade nos fornece através de Allan Kardec, da leitura das obras básicas e também desses irmãos da espiritualidade que chegaram para complementar esse trabalho através de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, espíritos que sempre colaboraram com o trabalho do amor e da luz que chegou ao nosso orbe. Vocês me perdoem a tosse, que eu estou vindo de um resfriado muito forte. Aí aquele finalzinho, né, já fica só aquela tossezinha enjoada, mas já vai passar. Pecado por pensamento ou adultério. Esse título, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, é o início do item 5. O título é este, para todos nós. E eles iniciam, acho que está assim, e eles iniciam este estudo para todos nós, não poderia ser diferente, com o Evangelho do Mestre Jesus. Porque Jesus, ele aprofunda esse tema de uma forma que nós, encarnados ou espíritos a caminho, não conseguiriam com tanta profundidade e em poucas palavras. Porque Jesus, quando ele nos trazia os seus ensinos, sempre foi e o é até hoje para o espírito imortal. Então precisamos olhar o espírito da letra, buscarmos aprofundarmos. Graças a Deus essa doutrina veio nos auxiliar, porque Kardec vai fundamentar essa doutrina espírita, a doutrina espírita, nos dizendo sim, ela também, além de ter nossa base religiosa, um vértice da filosofia, temos também o vértice desse triângulo da ciência. E dessa ciência, vai nos dizer Kardec, que vai fazer com que nós compreendamos essa ciência nova, que é o mundo invisível, o mundo dos espíritos. E essa relação que nós temos encarnados com os espíritos desencarnados. E é isso que a doutrina faz por todos nós. Ela vem aprofundar esse ensinamento, vem aprofundar essa explicação, para que nós possamos assim, compreendendo as falas de Jesus, compreendendo essa relação com o mundo espiritual, que é principalmente pelo pensamento, nós vamos começar, compreendendo isso, começar a mudar os nossos hábitos mentais, mas fundado numa compreensão, no entendimento, não porque fulano ou beltrano disse, mas porque a doutrina espírita traz esta informação para nós, e nós, compreendendo esta relação, nós começamos a trabalhar nosso mundo íntimo, nossos pensamentos. É isso que Jesus vai nos ensinar nesta mensagem, qual ele se inicia assim: aprendestes o que foi dito aos antigos. Ou seja, há muito tempo, desde a época dos profetas, na leitura do Velho Testamento, vamos sempre encontrar essas recomendações para o espírito imortal, ao qual nós, ainda incapacitados à época de entender, colocávamos tudo no campo material e assim não compreendíamos esse estudo. Mas Jesus fala, desde o tempo antigo, já é ensinado isso a todos vocês: não cometereis o adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela.
Essa informação de Jesus, ela é preciosíssima para nós mudarmos o nosso comportamento mental. E nós vamos compreender isso através de Kardec, do estudo da espiritualidade, ao qual eles já nos iniciam assim no Evangelho segundo o Espiritismo, nos alertando que essa palavra adultério, ela não deve ser absolutamente entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção, que lhe é própria. Vai adulterar alguma coisa, ou cometer adultérios de pensamentos, ou adulterar uma programação de alguém de forma sempre equivocada. Então, vamos num sentido geral, ele nos fala. E qual o sentido geral da palavra adultério? Ao qual Jesus aqui vai nos... Vou repetir a fala de Jesus aqui, em relação à palavra adultério. O mau desejo. Então, o adultério é um mal. É uma atitude do mal. É um pensamento do mal. Porque desde que esse pensamento venha, desde que essa atitude venha, na questão que ele coloca aqui, da palavra ser entendida nesse sentido, ela já é um mal. E se for entendida de alguma outra forma que possamos entendê-la, é um mal. Então Jesus, o que ele está falando? Ele está condenando o mal. Ou seja, qualquer pensamento que nós tenhamos que, em relação ao próximo, que eu tire proveito, que minha alegria ou minha felicidade ela esteja relacionada a eu prejudicar alguém, eu estou realizando o mal. Então o mal é esse sentimento que ele fala do coração. É um coração, ou seja, esses sentimentos voltados para o mal. Esse é o sentido geral da palavra adultério, ao qual nós vamos trabalhar todo o texto, nesse sentido geral. Muitas vezes Jesus a empregou, então, por extensão, para designar sempre o quê? O mal. O pecado e todo ou qualquer pensamento que esteja envolvido pelo mal, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então aqui nós começamos a compreender, e vamos no dicionário para fortalecer isso na nossa mente, já começar a criar essa ideia, que tanto a palavra adultério ou pecado, elas simbolizam o mal. No dicionário, vai nos dizer: pecado, transgressão da lei de Deus, violação de um dever, atitude que demonstra maldade. Adultério, infidelidade conjugal ou infidelidade com as leis de Deus, uma falsificação, ou seja, interpretarmos essas leis de Deus ao bel prazer, no meu interesse, no meu ponto de vista, e isso de forma que prejudique ao outro, porque eu vou utilizar esses ensinamentos divinos para manipular, para obter, através dessa manipulação das massas, que eu seja, ou de uma pessoa que eu seja, para que eu obtenha aquilo que eu desejo. É um mal, é um sentimento do mal, é o meu coração voltado ao mal. Então, quando falamos aqui em pecado, ou a palavra adultério, no geral, é o mal. Temos que ter isso aqui em mente para compreendermos a lição dos Espíritos. E quando Jesus, então, ele fala, porquanto se esse se envergonhar de mim, o que na verdade, nesse sentido aqui de envergonhar de Jesus, é não aceitar Jesus, não aceitar seus ensinamentos, não praticar os seus ensinamentos, não valorizar os ensinamentos e os ensinos de Jesus. É como aquilo que se envergonha, a gente se afasta, deixa de lado. Então aquele que não aceitar os ensinos de Jesus, aceitando sim as suas palavras e os seus exemplos, e ir realizando a prática do mal, ou seja, se colocando então a realizar o mal e a rejeitar Jesus, nós temos isso hoje na nossa humanidade, nós temos essa informação do plano espiritual perfeitamente
Exatamente. Tanto espíritos encarnados e desencarnados que se comprazem no mal. Sente-se bem e felizes em realizar o mal. É esse que Jesus está falando, que eles não aceitam o Evangelho. Não querem o reino de Deus. Querem ainda viver, através do seu livre-arbítrio, a realização do mal. Aí ele vai falar assim: então este também não será aceito num reino de amor, aonde a glória do Pai se estabeleça, que é o reino de Deus. Como o reino de Deus vai aceitar espíritos voltados ao mal? O espírito precisa se arrepender, ele precisa expiar a situação e depois tem que se ajustar àquele erro, refazendo todo o percurso para onde realizou o mal, agora realizar o bem. Mas como um espírito que ainda está voltado ao mal vai realizar o bem? Não vai realizar. É isso que ele está dizendo aqui. Então, eu também me envergonharei deles. Ou seja, também não os aceitarei. Mas isso é uma lei de afinidade. Isso é uma lei da natureza espiritual, ao qual Jesus, então, na parábola das bodas, vai representar muito bem isso para nós, quando no finalzinho da parábola tem alguém ali que não está com a veste nupcial. Como assim? É esse espírito que, não tendo ainda o merecimento de estar naquele local para participar dessa festa, que a entrada no reino dos céus é uma festa, ele não tem condições, então ainda terá que caminhar num planeta de provas e expiações, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é assim que Jesus explica isso para a gente? Então o mal, ele tem as suas consequências diretas. Podemos realizá-lo? Podemos. Deus permite, mas tem consequências muito sérias para o espírito imortal. E é isso que Jesus vem nos falar. E esse alerta que ele nos dá em relação ao pensamento. A verdadeira pureza, nos diz os amigos espirituais, não então está somente nos atos. Olha isso aqui, muito interessante isso aqui para nós. Porque muitas vezes nós avaliamos as pessoas, né? Temos ainda essa prática, talvez com um condicionamento mental, sempre ainda de querer avaliar o outro, né? Aí nós analisamos assim: ele fala em nome de Jesus, ele fala que faz o bem, ele fala isso, fala aquilo, isso e aquilo, e até toma atitudes no bem, de uma obra que auxilia o outro. Olha o que os Espíritos estão nos falando. Mas essa verdadeira pureza, ela tem também que estar no pensamento. Porque eu posso estar realizando, olha o que a espiritualidade está nos alertando. Isso é importante para nós. Eu posso estar realizando uma obra, mesmo que seja uma obra de caridade, mas qual o meu interesse? Onde está o meu coração naquela obra? Eu posso estar envolvido ali com interesse por alguém, um interesse que eu seja promovido, um interesse que eu receba logo à frente uma situação. Por isso a espiritualidade vai nos ensinar a praticarmos a caridade sem nenhuma recompensa. E pelo contrário, estamos praticando a caridade, recebemos queixas, apontam o dedo para a gente, são contrários àquilo que nós estamos fazendo, e aquele ao qual nós ajudamos muitas das vezes vira a esquina ali, olha o material que recebeu, não quer, joga fora. E daí? Aí vamos parar de realizar a obra? Se o nosso pensamento ele está interessado em outra situação, no interesse pessoal, esse ato já está comprometido. Por isso ele está falando aqui. Não é só a prática. Cuidado, temos que parar de julgar os outros. O outro é o outro. Ele está comprometido com ele, mas o pensamento dele, o Pai tudo vê, o Pai tudo sabe. Eles vão nos alertar aqui. Porquanto, aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Não pode. Um espírito já que ele desce aqui o planeta Terra, ele não se compromete. Por
Porque o pensamento dele, o coração dele é de amor. Ele faz o bem pelo bem. Ele realiza a tarefa por amor. Isso é muito importante. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento. Por quê? Porque é um sinal de impureza. Então, quando realizamos pensamentos que não condizem com as virtudes morais em relação ao próximo, de convívio ou de interesses, se esse pensamento ele está sendo infiel ao nosso irmão, sendo infiel a Deus, nós já estamos fazendo mal. Pelo pensamento. Só em pensar. Mas a espiritualidade vai aprofundar mais isso aqui. Mas só que nós não vamos tão a fundo porque o tempo não nos permite, porque é muito profundo esse estudo do pensamento. Mas nós conseguimos, com a espiritualidade que aqui nos vai apresentar, nós compreendermos como devemos nos comportar mentalmente. Não só exteriorizando coisas belas, etc, etc. Mas por dentro, o túmulo está caiado. Isso que ele vem nos alertar. Esse princípio, nos diz os amigos espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo, suscita naturalmente a seguinte questão: sofre-se as consequências então de um mau pensamento, embora nenhum efeito produza? Olha que interessante, olha que reflexão profunda para nós. Pensei no mal, mas não vou realizá-lo. Isso tem algum prejuízo? Como assim? Só pensei e passou, foi embora. Olha que interessante. Cúmplice se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, que o espírito progride, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco as suas imperfeições. Então aqui ele está dando um roteirinho para nós, compreendendo. Aquele espírito ainda, que seria ainda equivocado nos seus pensamentos, com afinidade ainda no mal. Mas quando ele vai se esclarecendo, ele vai compreendendo, ele vai se despojando pouco a pouco, então, dessa imperfeição moral do pensamento, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, sempre lembrando-se, utilizando do seu livre-arbítrio. Então é aquele ponto. Em que ponto que eu estou com relação aos pensamentos ruins, aos pensamentos do mal, aos pensamentos que eu quero sempre tirar proveito ao meu favor. Porque o mal, ele funciona conosco, é interessante. Um amigo espiritual no livro do André Luiz, não sei se é os Mensageiros ou Obreiros, confundo esses dois. Mas ele vai dizer para nós que o mal é tudo aquilo que nos faz bem, que nos interessa, que me traz alegria, que me traz felicidade, que eu enriqueço, que eu isso, que aquilo, mas só eu. Só a mim. É tudo voltado a mim. O outro, não, o outro nada. Esse é o mal. Por isso que o mal, às vezes, ele vicia. Às vezes nos tornamos prisioneiros do mal. Porque nós queremos tudo para nós. É o egoísmo imperando de uma forma absoluta e dolorosa para a alma. Mas o espírito só vai se perceber isso quando ele sofrendo as consequências entre as encarnações, sofrendo as consequências no mundo espiritual, que ele vai então pouco a pouco despertando. Porque depende do nosso livre-arbítrio, depende dos nossos gostos e dos nossos interesses. E ele vai falar então, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Então, tenho pensamentos ruins? Tudo bem, então ainda não alcancei a perfeição que eu desejo. Não a perfeição absoluta, mas pelo menos relativa dentro desse processo evolutivo ao qual me encontro. Mas ainda tenho minhas imperfeições. Mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento, olha que interessante, mesmo esse mau pensamento que eu tenho, se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Porque a alma, ela repele
com a energia. Olha que interessante isso. Então eu estou ali já trabalhando no bem, estudo os livros da doutrina espírita, quero aprender, quero entender, quero compreender, já trabalho no bem. Mas sempre me vem pensamentos, às vezes, do mal, pensamentos ruins. Por quê? Às vezes não estou nem pensando naquilo e vem um pensamento ruim e aquilo fica, às vezes, um pouco na minha mente e tal, e aquilo me incomoda. Por que isso acontece? Porque eu ainda estou me trabalhando. Eu tenho ainda comportamentos dos meus eus antigos que ainda são fortes em mim. E vem esses pensamentos. Mas o espírito que está em progresso, a alma que quer avançar, o que ela faz? Que ele está falando aqui para nós? Ele rejeita. Ele rejeita esse pensamento. Pode vir o pensamento, mas vai vir, vou questioná-lo, vou dizer para mim mesmo, não, isso eu não quero mais, isso eu não realizo mais, isso eu não faço mais. Olha que interessante, a gente faz uma leitura de nós mesmos, dos pensamentos nossos que nos chegam e que nós não queremos mais. Se vão vir, aí é outra coisa, mas se vierem, é o que ele está falando aqui. É essa ocasião, então, de poder adiantar-se. E a alma, então, querendo se desenvolver, querendo caminhar, começa a repelir esses pensamentos. O pensamento malévolo determina, agora é o ponto, esse aqui é o ponto da doutrina, esse aqui é o ponto importantíssimo para nós, porque é esse ponto que Kardec vai estar falando conosco, dessa nossa relação com o mundo invisível, ao qual, por mais que eu a ignore, por mais que eu a deixe de lado, por mais que eu não acredite, mas eu vivo ela intensamente, essa relação com o mundo invisível. E eles vão então nos falar, o pensamento malévolo, ele determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Olha, criou uma corrente. Pensei, criou uma corrente fluídica, esse fluido vai atuar no fluido cósmico universal. Olha, onde estamos todos nós mergulhados. E o pensamento, então, benévolo, ele nos envolve num agradável eflúvio, com certeza, não tenhamos dúvida disso. Se alguém tem dúvida, lembre-se da prece. A prece não importa a forma, importa é o pensamento naquele momento que estamos orando. Quando nós verdadeiramente nos entregamos a essa oração, vem um sentimento de paz, sentimos uma boa vibração, uma energia, aproximação dos bons espíritos. Evidente isso fica claro para todos nós. Orou, esses irmãos se ligam em nós, porque criamos um campo fluídico, que ele fala aqui. Daí a diferença das sensações que você experimenta, a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Daí essa sensação. Daí quando nós estamos cometendo atos que não correspondem com o bem, ou com o amor, ou com o pensamento do bem, vai nos causar arrepios, calafrios, sensações estranhas. A pergunta que nós devemos fazer é: quem eu estou permitindo que se aproxime de mim com os meus pensamentos? Para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber, então, nós mergulhados nesse fluido universal, obviamente, como peixe no mar, nós também aqui estamos no universo, mergulhado nesse fluido cósmico e universal que ocupa todo o espaço. Precisamos entender isso. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera da Terra. Esse fluido recebe então da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. É esse fluido universal. Universal. E olha o que eles vão nos falar agora. Como o ar e o som, o ar é do som, né? Percebemos aqui toda essa dinâmica do movimento do som no ar, movimentando as ondas sonoras, chegam nos nossos ouvidos, captam através de circuitos fantásticos para levar a informação no nosso cérebro. Compreendemos perfeitamente isso. Eles falam assim, e o pensamento é a mesma coisa, nesse fluido cósmico universal. Olha,
eles falam com a diferença de que as vibrações do som são circunscritas, são só nesse ambiente aqui. A minha fala só alcança o ambiente onde a casa aqui permite, onde tem os alto-falantes, onde as pessoas possam aqui se encontrar. É circunscrito, é localizado. Olha o que ele fala agora. Ao passo que o fluido universal se estende ao infinito. E esse infinito nós podemos entender mundo espiritual. O nosso pensamento, então, ele chega muito claro, muito forte ao mundo espiritual. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no mundo espiritual, encarnado ou para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro. É como um fio levando todas as informações, só que esse fio no ambiente espiritual, ele carrega milhares de informações e as sensações, os sentimentos. Por isso os espíritos, ainda viciados nas coisas do mundo material, em relação à comida, à bebida, aos vícios, eles precisam do reino do encarnado, para que ele se ligando aí, pegando aquele fluido que nós vamos então, através do pensamento, utilizando-se desses vícios, eles também vão se alimentar no plano espiritual. Por isso, os espíritos do mal, eles combatem muito veemente a doutrina espírita no mundo espiritual. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é a religião que, além de ligar o homem a Deus, faz compreender a filosofia da vida e a ciência da vida, de forma que, quando nós compreendemos isso, então nós nos afastamos desses vícios, lutamos contra, não nos ligamos mais a esses irmãos ainda viciosos, nos afastamos. E o que acontece com eles? Ficam sem esse alimento, ficam sem esse processo obsessivo ao qual os alimenta muito. Por isso Kardec vai falar para todos nós, quando ele faz a pergunta em relação aos espíritos, nós vamos ver à frente, e os espíritos vão responder de ordinário, de comum, são eles que vos dirigem. Porque vocês não pensam, mas não pensam que tem alguém se alimentando do pensamento de vocês. Tem alguém que pensa junto com vocês e controla o pensamento de vocês. Então, ele fala, quando se estabelece então entre um e outro, transmitindo ao outro pensamento, como se transmite o som. A energia dessa corrente, olha, ou seja, então a intensidade dessa energia é o meu pensamento, está proporcional à minha vontade de realizar aquele mal. Então, quando eu tenho um pensamento do mal e quero materializar, quero, junto grupos de pessoas, que nós nos unimos para pensar no mal, falar no mal, o grupo é gigantesco espiritual. Eles se unem também na espiritualidade para realizar o mal. E, por outro ponto, quando nós estamos aqui, por exemplo, nesta casa, nesse exato momento, estamos aqui ouvindo da espiritualidade. A espiritualidade está nos tratando, mas para nos tratar precisamos estar com a mente ligada, focada neste ambiente. Os espíritos também, que estão envolvidos com esse ambiente, também estão conosco e nos envolvem. Ou seja, a atuação do bem e do mal vai atrair os espíritos afinizados com os pensamentos que estão conosco, como se fosse o som chegando através do ar. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós não lemos pensamento. Nós não sabemos qual a intenção daquela pessoa. Muitas das vezes, como foi falado anteriormente aqui, na leitura dos espíritos, mas qual a intenção daquilo que está sendo realizado? É uma boa intenção? Se for uma boa intenção, ótimo. Mas se for uma má intenção? Porque aquela frase infeliz de boas intenções, o inferno está cheio, essa frase eu considero ela muito infeliz,
porque boas intenções, se estiverem na mente, está no inferno. Não. Agora, se essa boa intenção, a questão é, a leitura dessa boa intenção é nossa aqui encarnado, aí complicou. Por isso não podemos julgar ninguém, não podemos falar nada sobre ninguém. O outro é o outro e ele é responsável pelos seus atos e pelos seus pensamentos. Deus sim, tudo vê, perfeitamente. Isso nos chama a atenção para uma coisa muito importante para nós. A doutrina espírita nos chama fortemente para isso. A responsabilidade dos meus pensamentos. Ninguém está vendo. Não é assim que a gente fala? Ninguém está vendo meu pensamento. Está errado esse pensamento. Está equivocado esse pensamento. Os espíritos afinizados aos pensamentos estão vendo e estão se alimentando dessas ideias. Por isso, quando Jesus fala, você pensou no mal, no caso ele dá o exemplo de um desejo de uma mulher, ao qual essa mulher possa estar comprometida e você tem aquele desejo, ele é um mal. E quando tem esse desejo, os espíritos também que têm esse desejo se vinculam. Por isso Jesus nos alertou tão profundamente sobre o pensamento. Os espíritos se ligam conosco automaticamente. Eles percebem aquele pensamento no fluido cósmico universal, têm aquela afinidade e se ligam conosco. Pensou, ligou. Essa é a questão. E essa questão nos traz esta responsabilidade. Eu sei que é difícil. Muitas das vezes nós queremos colocar a culpa no outro mesmo, a culpa é do obsessor, ou a culpa é de fulano ou do beltrano. Isso é uma defesa nossa mental ainda, um condicionamento mental de defesa que nós temos. É natural nós termos isso, mas isso não é real. Isso é uma ilusão. Nós somos os responsáveis. Eu uso o meu livre-arbítrio para desejar o mal ou para desejar o bem. E se esse mal, ele ainda, mesmo que eu queira trabalhar no bem, como disse os espíritos, vem pensamentos difíceis, eu vou renegá-los, vou lutar contra eles. Essa é a luta. Essa é a luta que o Cristo nos ofertou. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. É isso. Essa luta é interior. Essa batalha é incessante até nós chegarmos na pureza de coração, ou seja, tornarmos espíritos puros. Então o processo, o caminho é longo. O pensamento e a vontade então representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Por isso Jesus trouxe esse ensinamento do pensamento. É muito, muito além da esfera corporal, sim. O pensamento e a vontade, esse é o capítulo que eu já li. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Isso é a Emmanuel que nos fala. Olha, vou repetir. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida íntima. Olha. Quando eu começo mesmo a alimentar o mal, deploráveis alterações nos atingem o pensamento. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Pensamento, palavras e atos todos os dias. Não é só o ato no bem, só trabalha no bem, faz o bem. Não, trabalha no bem, faz o bem, mas pensa no bem. Pensar, precisamos usar a nossa mente, o pensamento, o tempo todo. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Olha, é um fermento. Vai estabelecer, eu vou pensando, vai estabelecer atitudes. E em segundo, gera hábitos. Hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis. E depois governa expressões e palavras. Olha a sequência, através das quais a individualidade influencia na vida
e no mundo. A minha vida é aquilo que eu penso. Pensamento é vida. Como está a minha vida hoje? Como está a minha vida hoje? Eu criei isso para mim. Tá bom? Beleza? Ótimo. Tá ruim? Fui eu. Foi Deus não. Deus é amor. Jesus dá um roteiro de caminho de luz e de amor. E meu livre-arbítrio, que eu posso fazer escolhas. O que eu escolho? O bem ou o mal? Qual o lobinho que eu alimento dentro de mim? O lobo bom ou o lobo mau? Somos nós. O tempo todo somos nós. E ele vai falar: regenerado, pois o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se lhe revela reto e limpo. Então precisamos enfrentar todo esse processo, toda essa dificuldade em nós mesmos, pelas nossas viciações, dos nossos pensamentos, para que possamos vencê-los e assim depois, com certeza, num estágio bem melhor, mais avançado, nós vamos num caminho mais limpo do pensar. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos. Olha, meu pensamento, ele me aprisiona quando eu estou num processo depressivo, quando eu estou triste, quando eu estou totalmente desanimado, quando eu acho que a vida não vale a pena. Ele está falando aqui, eu criei uma parede e fechei essa parede. Não tem nem porta e nem janela. O pensamento tranca mesmo. E eu fico preso naquele mundo ali. Aí eu fico triste, fico desanimado, a vida não vale mais a pena. E fico preso dentro desse cômodo, num círculo vicioso de sentimentos ruins. Ou então, nossos pensamentos são asas que progredimos, que nos elevamos. Como você pensa, você vai viver. Olha aqui, irmão, estamos falando. Precisamos mudar o nosso pensamento, para que possamos, naquele processo então, de mudar a atitude, mudar hábitos, mudar o comportamento, mudar as palavras, precisamos pensar em tudo isso. Nós não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. A ideoplastia, a imagem, ao que ele já tinha nos relatado anteriormente. Olha, nossas palavras, pensamentos e atitudes moldam no fluido cósmico universal, moldam essas imagens mentais. Aí os espíritos já sabem como, a quem estão procurando, onde achar, como influenciar, como comandar-nos. Sabem tudo. Aí a gente não sabe se o pensamento é meu ou de influências espirituais. Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Isso nos chama a essa responsabilidade forte para nós mesmos. Como nós estamos atuando no meio em que nós vivemos? O que tem nos alimentado mentalmente? Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Olha, isso é fortíssimo, gente. Isso é fortíssimo. Olha o que Emmanuel está nos falando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Meu pensamento é o meu guia. É aquilo que eu vou procurar. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, as minhas palavras, meu verbo,
E as minhas atitudes são expressões desse pensamento. E às vezes a minha fala é tão infeliz. Num momento, às vezes, que um ombro amigo precisava de uma fala amiga, eu alimento ou aquele ódio, ou aquela raiva, como nós temos visto atualmente na mídia. É isso mesmo, que fulano é assim mesmo, fulano tinha que estar nessa situação ou naquela, e a gente está ali alimentando. Esse é o nosso pensamento. Então, se nós pensamos assim, estão vinculados em nós espíritos também que pensam assim. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas de vida, trabalhando na construção do bem, atuante em todas as formas de vida. Tudo que nós consideramos vida no nosso planeta, daquele serzinho minúsculo, tudo trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos que entender isso. Nós não estamos neste mundo aqui a passeio. Estamos inseridos num planeta de provas e expiações, porque ainda os meus pensamentos, ligados à minha imperfeição moral, me vinculam a este orbe. Se eu quero ir para um orbe melhor, eu preciso estar vinculado com vibrações mais evoluídas para também evoluir para um orbe melhor. Isso é uma consequência da evolução do espírito. Ela não dá saltos. A nossa evolução ela não dá saltos. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, olha aqui a mãe está falando. Para resguardar o equilíbrio da vida, olha, e da vida coletiva e da vida caseira, no lar. Como está o nosso pensamento no lar? Como tratamos os nossos familiares, aqueles que convivem conosco sobre o mesmo teto? Como é a nossa relação mental? Não que exteriorizamos ali, porque ele pode estar disfarçado, pode estar camuflado, como ele fala aqui. Mas e o nosso pensamento? Atendemos às instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados já na experiência dos homens. Nós não temos leis contra a violência da mulher, contra a homofobia, contra qualquer prática desumana com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Nós já não temos as próprias leis dos homens já como sinais, como alertas de comportamento para nós? Isso que ele está nos falando. E para imunizarmos a vida íntima contra os distúrbios e prejuízos, concedemos à divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Deus, olha, a divina providência. Então, para essa imunização da vida íntima, desse controle, dessa busca do equilíbrio, como está esse controle do pensamento e como estão nossas palavras? O pensamento, ele é força eletromagnética. Esse é o Emmanuel que vai nos falar. Ou seja, é uma energia que flui e que sofre. Quando fala em eletromagnetismo, nós estamos falando de atração. E ele vai nos falar pensamento, eletricidade, magnetismo, conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Está no todo, no universo. É comum em todo o universo essas forças, criando a gravitação e a afinidade. O que é gravitar? É aquilo que está em torno, que é atraído. Assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo divino. O que eu estou assimilando e o que eu estou desassimilando nesse meu processo? Essa é a pergunta no campo mental do pensamento.
Eu ainda desejo o mal? Eu ainda, como Jesus vai ali falar, eu ainda no campo do pecado ou do adultério, que são atitudes do mal, eu estou assimilando ainda o mal? Então, quando vir o reino e a glória de Deus, não tem permissão de adentrar. Não tem. Quando o planeta Terra ele atingir seu ponto, ao qual vai ser necessário que os espíritos estejam afastados desse pensamento do mal, não vibrar mais no mal, terão que ser afastados, terão que ser retirados para um orbe adequado a esses pensamentos. A Terra não vai mais permitir esse tipo de pensamento. Por que estamos vivendo esses conflitos hoje, atualmente, tão fortes no nosso campo social, como aqui fala Emmanuel, para resguardar esse equilíbrio da coletividade? Como essa coletividade ainda está doentia? Porque está sendo feitas escolhas. Tem muitos ainda que realizam o mal com prazer. Com prazer. Ao sair de casa agora, na reportagem de, se eu não me engano, é Teresópolis ou Petrópolis, um casal que trabalha no campo da administração dos valores da educação, tirou um valor em milhões e foram viajar o mundo. Eles estavam tristes porque estavam fazendo mal? Estavam chorosos porque estavam fazendo mal? Não, estavam felizes. Então esses espíritos que se comprazem com o mal, tirar do outro, porque o mal é isso, lembra do livro do André Luiz? O que era o mal? É a minha felicidade, mas a minha felicidade ela se baseia na infelicidade do outro. Aí é o mal. Aí é o mal. O pensamento sombrio, então, ele adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Ele adoece o corpo que estava são e aquele ainda que está enfermo ainda agrava ainda mais. Eis porque Jesus, então, modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a sua vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, ele passa no mundo, de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericórdia. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos algo, deixou-nos algo, em nome de Deus. E o que Ele nos deixou para trabalharmos o pensamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muita paz a todos.